Deus é um Deus de poder. Esse mês de maio foi muito intenso. Aprendemos muito, está no finalzinho, mas aprendemos muito sobre o poder de Deus. E você que está em casa, quero trazer uma dica muito importante. Nós tivemos um seminário essa semana falando sobre a cultura do reino. Então vou te pedir que você chame as crianças, deixe eles bem tranquilos, preste atenção no que está sendo ministrado, porque eu vou ministrar a palavra, mas só pelo que já foi louvado, cantado aqui hoje. Se você colocar em prática o que nós cantamos nesse tempo, já não precisaria dessa ministração, já não precisaria você ler a Bíblia, fazer devocional, só se você tentar praticar o que você acabou de participar desse louvor. E há algo muito importante que eu preciso te falar: nós acessamos, nós tomamos posse, nós conquistamos aquilo que nós honramos. Então esse é um tempo de você honrar a palavra de Deus, não por conta do pastor Josué, mas por conta das escrituras sagradas que vão estar sendo ministradas. Então faça o maior silêncio possível, em reverência, mesmo à distância. Acesse a palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida todos os dias. Ela é poderosa, é eficaz, porque é a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Então fique em paz, fique alerta, abra sua mente, seu coração. Deus quer transformar a sua vida através da palavra dEle. E nós aprendemos muito esse mês sobre o poder da palavra de Deus, o poder do sangue de Jesus, o poder, exatamente, queridos, do testemunho. O pastor Mauro falou sobre isso. O poder do testemunho é muito importante. Eu tenho testemunho para dar para vocês. E trabalhamos a cultura do reino de Deus no seminário poderoso. Depois você procure, acesse, assista, reveja aquilo que foi ministrado essa semana. Nós falamos sobre família, igreja e a propriedade que o Senhor nos dá. Porque nós estamos vivendo numa guerra, numa luta onde esses valores estão querendo ser roubados das nossas vidas. Estão querendo impedir a obra de Deus, como sempre. Mas isso não pode avançar na sua vida, na sua casa, na sua descendência, em nome de Jesus. Eu tenho entendido, queridos, que com tantas palavras, com tanta graça do Senhor derramada sobre nós, nós como a casa do Senhor, essa casa apostólica que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu uma visão, nos deu um projeto para nós avançarmos. E Ele está conduzindo isso para um novo nível. Você precisa estar atento, percebendo isso. A igreja está caminhando para um novo nível. Nós precisamos vencer os medos. No mês passado eu falei, final do mês, trabalhei sobre isso, essa palavra, sobre medo, sobre como vencer o medo. O amor de Deus lança fora todo medo. E todas essas coisas, com tudo isso, nós precisamos fazer algumas perguntas para Deus nas nossas orações. Nós precisamos perguntar ao Senhor o que é que Ele quer da igreja, o que é que Deus quer da minha vida em particular, o que o Senhor espera de nós. Você já pensou nisso? Nas nossas orações nós pedimos muitas coisas. Geralmente nós vamos com a lista de necessidade, e daí nós talvez nunca perguntamos: Deus, o que é o que o Senhor quer? Porque nós oramos em nome de Jesus para que a vontade dEle seja feita, mas não gastamos tempo perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer com isso que foi desenhado nas nossas vidas? E essa pergunta precisa ser feita, e nós vamos fazer essa noite. E olha o que a Bíblia faz e traz essa pergunta sobre a vida do povo de Deus. Então pense em tudo que você necessita, pense em tudo que você já pediu, e isso é legítimo. Mas pense agora também o que é que Deus quer para a sua vida nesse tempo, com essa pandemia, com essas crises, com a sua vida em particular, com a igreja do Senhor, que representa o reino de Deus aqui na terra. Deuteronômio, lá no comecinho de tudo, Deuteronômio capítulo 10, no versículo 12, a palavra sagrada do Senhor diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de você?
senão que tema, ele já fez a pergunta e responde, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe ordenou para o seu próprio bem. E o que o Senhor quer da sua vida. Esse texto está dizendo que a gente tema, que a gente ande em seus caminhos, que ame, que sirva, que guarde os mandamentos. É isso que o Senhor quer. Quando olhamos para esse contexto de Deuteronômio, Deuteronômio significa segunda lei. Olha só, está lá no Pentateuco, já está falando de segunda lei. Vemos Deus afirmando que tudo foi feito pelo povo, não porque ele merecia. Nós já sabemos, nós vivemos num tempo da graça e sabemos que nós não merecemos o favor de Deus. E aqui não era diferente. Deus estava afirmando, se você ler o capítulo anterior, Deuteronômio 9, Deus está falando com todas as letras, que estava livrando o povo, não porque eles mereciam, porque eles foram rebeldes em várias situações, mas para castigar aquelas nações que estavam ímpias também. Então Deus deu algumas coisas para o povo dele, justamente para punir nações que estavam vivendo de qualquer jeito. Então não mereciam e estavam vivendo de uma forma má. E o povo foi juízo de Deus sobre as nações. Deus também pede, queridos. Então nas nossas orações, nós precisamos ter tempo de devocional, sim. Nós precisamos orar, ter tempo com Deus. Mas precisamos dedicar o mesmo tempo, equivalente ao tempo que você gasta falando, pedindo, em resposta, esperando o que Deus quer de você. É a mesma ferramenta que você usa para falar com Deus. Deus quer falar com você o que Ele quer da sua vida, além de dar as respostas. Nós precisamos vivenciar isso. E o que é que Deus pede? Qual que é a sua expectativa? O que Ele espera de nós? Lembra que Jesus é nosso modelo em todas as coisas. Jesus é nosso modelo em tudo. E quando ele estava vivendo a sua maior angústia, ele estava lá no jardim do Getsemane. Ele fez essa oração para Deus, dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Às vezes estamos passando por situações terríveis, e nós queremos um livramento da parte de Deus. Queremos que essa dor seja extirpada. Queremos que os inimigos sumam. Queremos que aqueles que estão nos afrontando desapareçam. Nós queremos esse livramento. E Jesus, no seu pior momento, Ele falou assim: não seja feita a minha, mas a tua vontade, Pai. Nós precisamos ter essa coragem. O que é que Deus quer de mim e de você? O que é que Deus quer de mim e de você? Pastor, eu já sei o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós. Então a pergunta é: Ele tem conseguido? Porque uma coisa é saber o que Ele quer, outra coisa é responder no nível ou aquilo que Ele quer. Então, como todo relacionamento, queridos, todo relacionamento deve ser uma via de mão dupla. Você dá, você recebe. E com Deus não é diferente. Por isso que a palavra afirma que Ele é fiel, porque Ele fez alianças conosco, Ele tem propósitos para conosco. E se Deus é fiel, e a palavra mostra que Ele é fiel, quando algumas coisas dão errado é porque nós pisamos na bola, nós somos infiéis. É assim que acontece, infelizmente. Mas se você pensar, você pode perguntar: Deus quer uma aliança, Deus quer parceria comigo, mas Ele não precisa de nada. Mas Ele é tão misericordioso, tão amoroso, tão excelente, que Ele escolheu querer ter um relacionamento comigo e com você. Nessa semana, falando daquilo que foi a fundação da igreja, nós vemos Deus fazendo, o próprio Jesus fundando a igreja em parceria com o ser humano. Quando Pedro diz que aquela revelação que Ele, Jesus, é o Cristo, Jesus era o rei ungido de Deus. O próprio Jesus falou sobre essa verdade: Pedro, eu vou fundar a minha igreja. Ali surgiu uma aliança, uma parceria com o ser humano. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus escolheu a mim e a você.
para fazer o reino de Deus se expandir e crescer sobre a terra. Então, é uma aliança muito importante, é um relacionamento que precisamos desenvolver. Deus escolheu assim, Ele quis assim. Então, nesse relacionamento nós temos sim direitos e temos deveres. Direitos e deveres, anunciar o Evangelho. E sabe, queridos, há muitas pessoas que estão anunciando o Evangelho, como se estivesse vendendo um carro usado. Fala apenas dos benefícios, apenas dos bônus, e omite os ônus. Aliás, essa é uma frase bem interessante, que eu já ouvi no meio dos cristãos. Eu não falei toda a verdade, eu só omiti. Omissão não é mentira, mas é pecado igual. Principalmente no quesito que eu estou falando. Foi vender algo de que não falou toda a verdade. Porque se eu falar toda a verdade, a pessoa não vai comprar. E eu sou testemunho de que isso não é verdade. Porque por falar toda a verdade, por mostrar tudo o que já tinha acontecido com o carro, a pessoa comprou pela sinceridade, porque sabia exatamente o que estava levando. Então, às vezes, estão ministrando, entregando o Evangelho da mesma forma. Que você não vai ter problema, que a tua vida vai mudar, você vai ficar rico, você não vai se reconciliar, você vai viver tudo de bom. Enquanto que a palavra está dizendo que a gente teria aflições. Mas era para ter bom ânimo, porque no meio das aflições o livramento já está garantido. Porque Deus já venceu, Jesus já venceu tudo isso na cruz. E nós podemos avançar em meio ao caos. A igreja é o poder de Deus na terra, é a prova viva disso, nas nossas vidas. Então, como Deus sempre teve desde o início, essa forma de governar, essa parceria, lá no Jardim do Éden nós vemos isso. Deus, através de Jesus, porque a palavra diz que Ele era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1, Ele era Deus, estava com Deus, e quando Jesus falou que haja, que aconteça, as coisas aconteciam. Jesus estava na criação. E aí quando cria o homem, Ele diz assim, façamos o homem. E depois a mulher, e deu a ordem, e a história você conhece, está em Gênesis capítulo 1, até o capítulo 3, você vai ver isso. E aí o que aconteceu? Tinha sim normas a ser seguidas, tinha restrições. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha todo um jardim, todo um cuidado, mas tinha restrições. Não é diferente nos dias de hoje. A aliança tem isso, tem direitos e deveres. Deus é um Deus de aliança, e a aliança sempre nos traz compromissos de direitos e deveres para as duas partes. Deus se comprometeu com essa aliança, Ele está disposto. Nós vemos muitas alianças na palavra, e todas foram quebradas pelo homem. Por isso que Jesus veio e fez a perfeita aliança, uma nova aliança no sangue de Jesus, que não tem erro, e é nessa aliança que nós vivemos. Olha só, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3, Deus dando instruções através de Moisés. A palavra diz assim: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então vocês são testemunhas. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Uau, que proposta! O Criador do universo, Deus Todo-Poderoso. E essa aliança, querido, se estendeu a mim e a você. Nós não podemos viver, não podemos andar como que alguém que está derrotado. O Senhor nos fez mais que vencedor, quando na cruz pagou o preço. Ah, pastor, essa é coisa do Antigo Testamento. Nós precisamos entender
que existe uma única palavra, a palavra de Deus. Ela foi dividida, Antigo, Novo Testamento, capítulo e versículo, para melhor estudo, melhor entendimento, para melhor localização. Isso é coisas do homem, mas é uma carta de amor, é a constituição do reino sobre a sua vida. Eu admiro assim pessoas que já têm 4, 5 anos de cristão e nunca conseguiram ler toda a Bíblia. Isso é um negócio que não entra na minha cabeça, porque é uma carta de amor. Lembra quando você estava namorando, quem é do tempo das cartinhas? Ou seja, vamos atualizar o negócio, se você recebe um WhatsApp de uma garota, de um rapaz que você está interessado, você deixa bloqueado e fala, não, vou ler só amanhã. Se você está interessado, ele pode mandar textão que você não vai nem se incomodar. Porque você quer conhecer mais, você quer saber mais, está apaixonado, está interessado, está ligado naquilo. E aí o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, quer uma aliança dessa contigo. E te deixa uma carta de amor, de princípios, do que Ele quer que você viva e faça e receba nessa terra. E nós não estamos nem interessados nisso. Precisamos ter fome e sede da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós vemos Deus dando essa instrução a Moisés sobre o compromisso que Ele queria para o povo. E Ele estava dizendo, vocês vão ser o meu representante. Então vocês precisam guardar a aliança proposta. Para ser o povo de Deus aqui na terra, representando Deus dos céus. Não era qualquer coisa essa aliança. Então Deus é o Senhor e nós somos os servos. Deveríamos ser tratados apenas como servos, mas Jesus nos chama de amigos. Deus nos chama de filho. Deus é pai e nos adotou como filhos. Deus é o dono de todas as coisas, de todo o universo. O texto está dizendo, toda a terra é dele, tudo que foi criado é dele. Ele é dono de tudo, ele é dono do reino. E Ele me coloca como embaixador. Embaixador desse reino. Se você faz parte da igreja, você precisa ser um embaixador e não um refugiado nessa embaixada. Amém, queridos? Lucas capítulo 6, verso 46. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Uau, essa palavra é muito forte. O texto retrata a prática de muitos que têm o Senhor Jesus como Salvador e não é Senhor da sua vida. Nós queremos ser salvos, mas não queremos que Ele seja nosso Senhor. Porque ser Senhor significa ser dono, ser possuidor e fazer a vontade do nosso Senhor. E não a nossa vontade. Então o que eu estou dizendo, queridos, é que Deus não quer um relacionamento apenas por obrigação. Ele quer que você, como imagem e semelhança dele, tenha um relacionamento de criatividade, de parceria, de ousadia. Esse é o poder de ser imagem e semelhança de Deus, de ser imagem e semelhança do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele quer, é Ele que quer isso. É Ele que quer que você tema, é Ele que quer que você seja um embaixador. Ele que sabe dos planos para a sua vida. Muitas coisas dão errado na nossa vida. E nós passamos por problemas. E esses problemas nos trazem aflições. Sabe por quê? Porque queremos fazer do nosso jeito. Porque queremos fazer a nossa vontade. Às vezes as nossas paixões. Às vezes aquilo coisas que são desenfreadas na nossa vida. E Deus, Ele é um Deus de equilíbrio. Ele traz equilíbrio para a nossa vida. Se você vive os princípios. Então esse texto que nós lemos, Deuteronômio está dizendo que Ele quer que você tema, que você ande nos caminhos do Senhor, que você não escolha qualquer caminho, que você ame ao Senhor, sirva a Ele com todas as suas forças, sua alma, o seu coração, porque quando nós procuramos os nossos caminhos, aquilo que a gente acha que é melhor, raramente dá certo. Atos capítulo 9, versículo 31, falando do temor do Senhor. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor
do Senhor. E eu coloquei esse versículo já de propósito do Novo Testamento, por conta disso, que pessoas estão desobedecendo a palavra, porque está no Antigo Testamento. Mas aqui está dizendo de novo, no temor do Senhor, a igreja crescia. A igreja crescia. Por que não tem diferença do Novo e do Antigo Testamento? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será sempre, a palavra afirma. Deus não muda. Quem muda são as pessoas, são os seres humanos. Que quando tem a coragem, a ousadia de entregar sua vida para Jesus, muda para melhor. E aí sim, na sua vida tem o antes e o depois de Cristo. Na sua vida, você era uma pessoa antes e depois de Cristo, com certeza deve ser uma pessoa melhor, se seguir os princípios do caminho. Porque Deus, Ele não muda, Ele é fiel. A Bíblia traz essa mensagem, em nome de Jesus, essa mensagem específica. E o temor, que ele está relacionado ao medo, já falamos sobre isso. Mas também ele fala de reverência, respeito, honra, porque nós acessamos aquilo que nós honramos. Quando você honra alguém, você acessa o melhor desse alguém, dessa pessoa. Um exemplo bem simples, bem claro. A maioria deve estar em casa agora. Olhe em volta para a sua casa, olhe no seu sofá, o ambiente da sua casa. Você que é líder na sua casa, você é homem, sacerdote. Como você trataria alguém que chega irreverente na sua casa? Com os pés sujos, coloca o pé em cima do sofá. Que começa a falar mal das coisas, que te cumprimenta de qualquer jeito, como se você não tivesse importância alguma. Começa a falar mal de você para os seus filhos, para a sua mulher. Espera aí, ele está na sua casa. Isso colocando assim, que você o convidou. E ele chega e age desse jeito. Porque se não foi convidado, já nem vamos entrar nesse assunto. De repente, talvez você pense igual eu, que essa pessoa, ela está maluca. Ela está louca, está sem noção. Está com espírito de suicídio, está querendo se matar. Por quê? Porque a pessoa que vai agir dessa forma, na sua casa, vai acessar o pior do dono da casa. E provavelmente, se você for um pouquinho igual a mim, eu ia convidar ele, né, com todo amor e carinho, a se retirar. Não é bem-vindo na minha casa. E aposto que na sua também não. Então, estou falando de reverência, de respeito. Se você chegar com respeito, você vai ser tratado como visita. Os melhores talheres vão ser colocados na mesa. Você vai ser o primeiro a se servir. Você vai ser honrado. Se você chegar com honra, com reverência, com respeito a esse lugar. E no reino de Deus, na casa do Senhor, é a mesma forma. Esse momento que eu estou falando, que a palavra de Deus está chegando na sua casa, deve ser da mesma forma. O Senhor está falando no seu coração, na sua vida. Você precisa reverentemente abrir seus ouvidos. A palavra diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, que o Espírito está comunicando. Essa é a palavra de Deus. Então é a mesma forma. Nós temos que temer, queridos, quando a gente não faz aquilo que é certo. Temos que temer quando não faz aquilo que é certo. Você chega na casa de alguém que faz tudo errado, pode saber que você não vai ser bem tratado. Precisamos temer ao Senhor para não fazer a coisa errada. Romanos capítulo 13, versículo 3, traz bem claro isso. Diz assim, ó: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela, a autoridade, o enaltecerá, o exaltará. Pronto, está aí a receita. Esse é o poder de honrar. Nós precisamos respeitar as autoridades onde quer que chegamos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, olha que essa palavra de Deus afirma sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa casa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tem gente que tem medo da presença de Deus, e Ele tem planos muito bons para mim e para você. Então, queridos, é a reverência, é o temor. Se você não quer ser multado, ande no limite correto da velocidade. Não quer ser julgado, não quer ser ajuizado, infringe as leis. E o nosso relacionamento com as autoridades mostra se a gente está bem ou não está. Quando você está com o teu carro tudo em dia, com os documentos tudo em dia, é uma satisfação que os guardas te parem. Eu já tive essa experiência, e o Marcos Vinícius também, Samuel também. Assim que termina de fazer a carteira, de repente você também terminou de fazer a carteira, né? Tá com a carteira de motorista, habilitação na mão, você fica torcendo para um guarda te parar, só para você mostrar. Tomara que o guarda me pare. Você não teme a autoridade, você se sente protegido. Quando você vê um policial, uma autoridade, você sente medo ou sente raiva? Sente admiração ou cuidado? E cuidado da parte dele. Quando o guarda te para, mesmo que você estiver errado, você se sente cuidado? Geralmente, quando os policiais me param, eu agradeço pelo trabalho, porque eles estão fazendo, esse é o trabalho deles. Tem gente que já fica nervoso porque está sendo abordado, que eu não sou criminoso. Se não é criminoso, não tenho o que temer. Se não fez coisa errada, não tenho o que temer. O texto está dizendo. E nisso meu pai ensinou muito, muito bem. Né? Quando fizer coisa errada, o guarda te pegou, te parou, fez errado, porque certo é o certo, ele falava. Fez errado, paga. Não dê propina, não tente comprar a autoridade. A autoridade te abordou? Sim, senhor. Não, senhor. Respeito. Ele falava assim: desliga o rádio, abaixa os vidros, desliga o motor, dê atenção à autoridade que está te parando. E isso evitou de eu ser multado? Com certeza não. Mas nunca fui humilhado nem pressionado por policial, por guarda nenhum. Ah, mas se a autoridade abusar de você, sempre tem uma autoridade maior sobre a vida deles. Então reclame para cima. Devemos temer as consequências de não obedecer ao Senhor e não ter medo da sua pessoa, da sua presença, por conta do seu amor, da sua justiça. Com reverência a gente acessa tudo isso. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então o temor te traz sabedoria. Seja sábio, haja da forma correta, coerente em todos os ambientes que você estiver, e principalmente na casa de Deus. Se na sua casa você quer e exige respeito, é só viver assim por onde você andar. Amém, queridos? E por falar em andar, está dizendo também: ande nos caminhos do Senhor, ande naquilo que o Senhor quer que você ande. Quando fazemos a nossa vontade, as nossas escolhas, raramente dá bons resultados. Mas fazer aquilo que o Senhor quer é a garantia. Porque João capítulo 14 diz que Jesus diz que Ele é o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho. Em Atos 16, verso 7, o caminho da salvação. Então Jesus é o caminho da salvação está em Jesus, que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós podemos fazer uma analogia, né? Você consegue pensar no jogador de futebol, e o jogador de futebol faz gol de cabeça, certo? Ele consegue jogar sem a cabeça? Você consegue imaginar um jogador sem cabeça? Por isso, querido, que Jesus é o caminho, porque Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus. Então não dá para a igreja caminhar sem Jesus. E Jesus não faz nada sozinho sem a igreja. Nós precisamos entender essa parceria. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder de andar em santidade, ou andar em obediência nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso caminho. A salvação está implícita em Jesus, mas tem que estar ligado ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus.
Isso é muito poderoso. Por isso que ele diz: ande nos meus caminhos. Ande nos meus caminhos. Também ele fala no texto para amar e servir. Isso é o que Jesus quer, isso que Deus quer de nós. De toda a alma, de todo o coração, ou seja, sem restrição. Amar de verdade. Aí você pode perguntar: é possível servir a Deus sem amá-lo? E eu posso te dizer que é. Mas é impossível amar a Deus e não servi-lo. É possível servir a Deus e não amar a Ele? É possível. Por que que é possível? Olha lá Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 4. Olha o que está falando para essa igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não têm desfalecido. Ou seja, têm servido, trabalhado muito. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Isso é uma acusação contra essa igreja do Apocalipse. Mas é possível amar o Senhor, mas é impossível amar o Senhor sem servi-lo. E João capítulo 21, versículo 15, você conhece o texto. E diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Uau! Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela segunda vez. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O critério para trabalhar para Jesus é amar a sua obra, é amar os seus. E o critério para sair desse trabalho é a falta de amor. É isso que ele tinha contra a igreja, que estava fazendo tudo, um trabalho árduo, mas tinha deixado o amor. E o outro amava demais e não queria fazer o trabalho. Então isso aqui está bem claro na palavra do Senhor. O que Deus já pediu para você fazer? Mesmo você amando o Senhor, você não conseguiu responder, você não conseguiu agir naquela direção. Ele está falando para você nesse dia que há tempo de fazer. É mentira do diabo que você passou do tempo, que perdeu o tempo, ou que ainda não é tempo. O que ele tem para você é para hoje, é para o agora. Ele é o eu sou, é o Deus do presente. Amém? Serviço, queridos, é a expressão do nosso amor a Deus. Mas nós somos obrigados a servir? Sim, nós somos, porque é um mandamento. Jesus falou: ide. Mas nós não devemos encarar esse serviço como obrigação, e sim como um privilégio. Há poder no sangue, no nome, na palavra, no testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a gente realize esse trabalho. Precisamos guardar os mandamentos para o nosso próprio bem. Andar em obediência é fundamental. Romanos capítulo 10, no versículo 4, outro texto que muita gente interpreta errado, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porque está junto, então está separando, não está perguntando. Há muita gente interpretando esse texto de forma errada, justamente para não cumprir os mandamentos, porque diz que a lei se acabou. E aqui não está falando de finalização, de finalização, de término. Está dizendo que o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei, é Cristo. Houve mudança sim nas leis,
leis cerimoniais, leis muito importantes que foram mudadas com o tempo. Algumas leis nós não precisamos mais cumprir do Antigo Testamento, mas aquilo que Cristo estava fazendo, aquilo que era a lei no Antigo Testamento, era a sombra do que Jesus seria para nós no Novo Testamento, nos tempos atuais. Para nós, quando que mudou isso? Quando que para mim e para você essa lei se cumpre na sua finalidade? Cristo não veio extinguir a lei. Os textos na palavra é muito claro, ele veio para cumprir. Ou seja, aquilo que era sombra agora tinha corpo, tinha cor, tinha cheiro, era o próprio Jesus. E quando que isso mudou para nós? Quando que isso é verdade para nós? Mateus capítulo 28, no versículo 18. O texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ao mandamento, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós vivemos, queridos, nesse tempo de graça abundante. Prova disso foi o mês que passou, todos os ensinamentos que nós já recebemos. Graça abundante sobre nossas vidas. Nós precisamos temer ao Senhor com reverência. Nós precisamos honrar ao Senhor. Precisamos andar no caminho que o Senhor tem traçado, que é estreito, mas é o único e é certeiro. Nós vamos voltar nesse caminho para o nosso destino. Nós precisamos amar e servir ao Senhor, fazendo expandir o seu reino em amor, com responsabilidade, com um senso de responsabilidade e sabendo que é um privilégio do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos praticar os seus mandamentos, não por força de lei, porque a lei tinha mérito nela, se você cumprisse você acessava, mas pela graça do Senhor que é imerecida, a imerecida graça nos alcançou. Por isso o que Deus quer de mim e de você? Quero ler o texto de novo, Deuteronômio 10, 12. E agora, Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. É para o seu bem, querido. Deus não precisa de nada que venha de nós. Deus não precisa de nada que venha de mim e de você. Aliás, tudo que tem em mim e você veio dele e é dele. Deus, ele não se beneficia se você adora ou não. Ele tem adoradores muito, muito melhor lá onde ele mora, nos céus. Miríades e miríades de anjos. Temer ao Senhor igual os inimigos, igual Satanás teme. Talvez a gente nunca consiga chegar nesse temor, nesse medo, nesse pavor, onde o nome de Jesus faz o inferno estremecer. Deus, sem a mim, sem você, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus, nós sem Deus, quem nós seremos? Então Ele escolheu que eu e você tivéssemos essa vida, que Ele, na sua perfeição, deu a mim e a você a imagem e semelhança para fazer o reino dele expandir nessa terra. Portanto, então, nós precisamos viver esse propósito do Senhor, ter uma vida cheia de significado, de prosperidade, de cuidado, proteção e bênção de Deus. E a ordem é: ser tu uma bênção para essa geração. O Senhor quer que você não apenas seja abençoado, mas se torne a própria bênção. Que você viva esses princípios, que é muito, muito atual, porque isso te livra de toda dor, de toda perseguição. O fruto do Espírito na sua vida. Contra essas coisas não há lei, o texto diz. Amém, queridos? Por isso, você, sua família, sua casa, sua descendência, seus filhos biológicos, seus filhos espirituais, pode acessar
esse poder de Deus, respondendo o que Ele quer. E você descobre o teu propósito de vida, para aquilo que é viver para essa geração e deixar um legado ao Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo teu mover, obrigado pela tua revelação. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Que cada pessoa que acessar, Senhor, essa palavra, onde estiver, que haja uma transformação real, verdadeira em seu viver, no seu íntimo. Que o teu Espírito Santo traga sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão acessando esta palavra, uma transformação real, e que eles possam viver debaixo dessa proteção do Senhor, chamada igreja, onde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor nos pede que temamos a Ele, que andamos no seu caminho, que possamos em amor servir ao nosso próximo e guardar os teus mandamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí onde você está mesmo, estenda assim as suas mãos. E eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida para essa semana, para a semana seguinte, para o mês seguinte, enquanto você viver. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E que o poder do Senhor seja significativo na sua vida. Que você viva o propósito do Senhor contra todas as intenções do inferno, contra todo o tipo de mal nessa terra. Que você viva com essa capacidade de entender que é mais que vencedor se estiver em Cristo Jesus. Que você tome posse e viva essa palavra dizendo amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Uma boa semana, amo vocês.